Olá, queridos amigos do nosso tempo de estudo bíblico, do nosso estudo bíblico semanal, sábados pela manhã. Naturalmente também dá para assistir ou acessar num outro horário. Seja muito bem-vindo. E hoje nós temos o último estudo dessa série dos estudos que envolvem os profetas Elias e Eliseu. E coube a mim, então, o último estudo dos textos corridos do profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 13, verso 14 até o verso 25. Eu coloquei um tema, Eliseu e seus últimos movimentos. Essa história do profeta Eliseu, ela nos precede, isso está antes de nós, cerca de 2.800 anos, é bastante tempo. E o lugar desses acontecimentos, falamos durante os estudos aqui, foi Israel. E o Eliseu, nesse período, supõe-se, tinha lá por volta dos seus 80 anos de idade, já era um homem, então, bastante idoso, e eram os últimos dias de vida desse homem, de um ministério de cerca de 55 anos de tempo, ou seja, então Eliseu teve um tempo bem longo enquanto profeta de Deus lá no palácio do rei, basicamente ali a maior parte do tempo na cidade de Samaria. E eu quero destacar alguns acontecimentos marcantes que nós temos nesse último trecho, nesse último pedaço da vida do nosso amigo Eliseu. O primeiro acontecimento marcante foi exatamente a morte do profeta. A Bíblia diz que ele estava sofrendo de uma doença da qual ele viria a morrer. Nós não sabemos que doença foi essa. A Bíblia não nos informa isso. Agora, o que me chama a atenção quando se fala da morte do Eliseu ou da doença que o levaria à morte é a forma como o profeta Eliseu lida com a situação. E tem até eu assim diria quase que uma ironia nessa questão, porque o Eliseu que fez, na verdade Deus, que fez por meio dele vários milagres, inclusive trazendo pessoas de volta à vida, pessoas que já tinham morrido. Esse homem, ele precisa morrer também, e ele não, por assim dizer, ele não resolve o problema do final da vida fazendo algum milagre. E isso tudo está intrincado com essa questão do final da vida, com a morte dele. O Eliseu olha para o final de sua vida sem grandes solavancos, nem com drama, fazendo assim algum tipo de choro ou alguma coisa desse tipo. E ele também não ignora a morte como uma coisa que eu faço de conta que ela não existe. Ele encara tudo isso com naturalidade. E dentro disso, o que me chama a atenção é que o Eliseu não pede uma sobrevida, um sobretempo na sua vida. Ele sabia que era o tempo dele partir, era o tempo dele sair da vida, porque a idade dele confirmava isso, a doença dele já prenunciava tudo isso. Então eu entendo assim que esse é o jeito de se finalizar a vida. Claro, nem todos vêm a óbito, nem todos morrem depois de uma doença. A morte tantas vezes nos surpreende em nossas famílias. Mas a morte não pode ser olhada especialmente pelo cristão, nem com drama e também nem como alguma coisa que a gente deva ignorar. Ela é real. E eu tenho me assustado, especialmente em função da pandemia. Quantas vezes eu tenho visto cristãos com muito medo da morte? Eu penso que alguma coisa não fecha nessa questão. Mas é um assunto para a gente pensar um pouquinho. Um segundo acontecimento da vida do Eliseu foi a visita do rei Jeoás. Umas versões dizem apenas Joás. E os desdobramentos futuros dessa visita do rei, ali do rei de Israel, capital Samaria, para o profeta Eliseu.
A visita daquele rei, ela já demonstra por si só o quanto era relevante a vida do profeta Eliseu na vida do rei Joás. Por mais que ele não foi um homem grandemente assim, que levou Deus a sério, ele não foi lá tão temente a Deus assim, mas ele tinha consideração pelo profeta. Aliás, tanto assim que ele chama Eliseu de meu pai. O Eliseu não era pai biológico dele, mas o rei Joás teve pelo profeta uma consideração muito grande a ponto de chamá-lo de pai. Ele entendia que o Eliseu sempre foi voz de Deus para dentro da nação de Israel, e essa voz de Deus estava morrendo, e é nesse sentido que o Eliseu se lamenta, usando expressões muito fortes ali que você pode acompanhar ou verificar na sua leitura do texto então previsto para esse estudo. E no seu leito de morte, é interessante que o Eliseu ainda se preocupa com o bem-estar de Israel. E aí ele tem uma espécie de pedagogia, um ensaio, algo para o rei fazer que iria significar o futuro e traria um futuro bom ou não para a nação de Israel. Então o profeta Eliseu pede para o rei pegar arco e flechas e disparar essas flechas na direção do Oriente, que era exatamente de onde vinha o maior problema, a maior dor de cabeça, a Síria, né? Então, disparando flechas naquela direção significava vitória sobre a Síria. E aí depois disso o profeta manda ele pegar as flechas e golpear o chão, bater no chão com essas flechas. E quanto mais golpeasse, mais vitórias isso simbolizaria. Claro que o rei não sabia digamos assim, do mistério que estava por detrás daquele exemplo, daquela pedagogia ali. E como o rei golpeou apenas 3 vezes, o profeta Eliseu então diz, você terá apenas 3 vitórias sobre os sírios, e se tivesses golpeado mais, terias mais vitórias, ou pelo menos uma vitória definitiva. O que a gente descobre é que na nossa relação com Deus, com homens de Deus, com a palavra de Deus, nós não devemos ser tímidos, mas ousados. O Joás foi tímido, ele foi contido, e aí ele teve uma vitória parcial. Se ele fosse ousado, se tivesse sido ousado, ele teria uma vitória total, absoluta. A Bíblia diz que Deus não gosta dos tímidos, ou Deus não se alegra dos tímidos. Deus quer que sejamos ousados, confiados nele. Um terceiro acontecimento na vida do Eliseu, esse é muito curioso, eu até diria, é que teve uma situação de guerra ali, de confusão entre eles lá, e aí o Eliseu já estava morto a essas alturas, e foi jogado o corpo de um homem morto na sepultura, na cova onde estava sepultado Eliseu, e aquele corpo morto então tocou os ossos de Eliseu, e nisso aquele morto voltou à vida. A gente tem que deixar bem claro para que a gente não interprete o que o texto não diz. O texto não diz, por exemplo, que o espírito de Eliseu fez aquele milagre. Aliás, falando em milagre, todos os milagres da história de Eliseu não foram feitos pelo Eliseu. O Eliseu foi a ferramenta que Deus usou. Os milagres são ação divina. Nenhum líder espiritual, nenhum pastor, nenhum apóstolo ou profeta dos nossos dias faz milagres. Se eles acontecem, eles são graça de Deus. Então, quando aquele homem volta à vida, Deus agiu naquela maneira, permitindo que aquele momento fosse o momento de aquele homem, por alguma razão, ganhar de volta a sua vida. Um quarto acontecimento que nós temos nesse texto foi o cumprimento da profecia de Eliseu das vitórias do rei Jeoás sobre a Síria, tá ok? E isso está bem claro ali então nesses versos, e é dito muito claramente ali a partir do verso 25,
de que por 3 ocasiões o rei Jeoás venceu a Síria, confirmando assim a profecia anteriormente feita no verso 19. E um quinto acontecimento, quinto e último, e com isso estamos terminando o nosso estudo, é o que lemos nos versos 22 e 23, quando está dito de que, por causa da fidelidade de Deus com as promessas feitas lá no passado a Abraão, Deus ainda estava cuidando da nação de Israel. É assim, meus queridos, a nossa vida, a nossa sobrevivência também nas coisas da fé, não é porque a gente é bom, é por causa da misericórdia de Deus. Deus é fiel às suas promessas, às suas alianças com os seus. Isso tem que ficar bem claro para todos nós. Que Deus te abençoe.